No coração de toda grande história existe aquele momento, o momento que define tudo. É o teste final, que faz uma história boa virar uma lenda. A gente está falando da ressurreição. É o verdadeiro clímax da jornada. E olha, entender como construir esse momento é o segredo para criar um final que fica na memória para sempre. Fala a verdade. Todo mundo já passou por essa decepção, né? 2 horas de filme, uma baita construção, uma tensão no ar e no final, nada. Um anticlímax total. Pois é, essa sensação de vazio quase sempre é sintoma de um problema bem específico na estrutura da história. Um problema que a gente vai resolver hoje. Então aqui tá o pulo do gato. A ressurreição é o antídoto para um final fraco. Não é só mais uma luta. De jeito nenhum. É o momento em que o herói, no seu limite absoluto, precisa provar com uma ação que a mudança interna dele foi para valer. Não adianta só falar, tem que fazer. E vamos ser sinceros, esse é o passo mais arriscado, principalmente para quem escreve roteiros. Acertar na ressurreição, nossa, eleva a história a outro nível. Agora errar, bom, errar pode simplesmente destruir tudo que foi construído até ali. É que a vitória aqui nem é o mais importante, sabia? O verdadeiro prêmio é a prova da mudança. O protagonista tem que agir de um jeito que a sua versão lá do comecinho da história jamais conseguiria. É para mostrar que a jornada o transformou para sempre. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo na função narrativa desse momento. Por que ele é tão, mas tão essencial? O que exatamente ele precisa cumprir para a história funcionar redondinha? Primeiro, é fundamental não confundir a ressurreição com a aprovação suprema. A aprovação é aquela crise enorme que acontece ali no meio da história. Como a gente pode ver na comparação, na aprovação o herói enfrenta uma crise bem pessoal e no fim ele sobrevive. Mas na ressurreição, o desafio é muito maior. Ele precisa renascer, não só para se salvar, mas para salvar o mundo dele inteiro. É a prova de que ele domina a nova realidade. E isso aqui resume a ideia de forma brilhante. Sabe como é? Falar é fácil. Um personagem pode dizer que aprendeu a ser corajoso, a ser altruísta, mas a ressurreição força ele a provar isso sob a maior pressão que se pode imaginar. É tipo a defesa da tese de doutorado dele como herói. Para a gente entender a teoria por trás da prática, vamos recorrer a 3 gigantes do roteiro. Cada um tem uma perspectiva única, mas, no fim das contas, todas levam para o mesmo lugar, um clímax poderoso de verdade. Para o Vogler, a ressurreição é isso, a prova final. Ele até destaca que, muitas vezes, é nesse momento que o herói parece totalmente derrotado, quase morto, para só então retornar com uma força renovada, seja física ou espiritual, aplicando tudo o que aprendeu. Já o Robert McKay foca muito no significado. Para ele, o clímax não é só ação, é revelação. A escolha que o herói faz nesse momento tem que ser a expressão máxima de quem ele se tornou, amarrando todas as pontas soltas da trama de uma vez por todas. Agora, o Blake Snyder, ele nos dá um mapa prático. A estrutura dele de 5 passos é simplesmente genial, porque ela força a transformação a acontecer. Primeiro, a equipe se junta para executar o plano. Mas aí vem a surpresa da Torre Alta, que é aquele momento em que tudo dá errado. Isso força o herói a cavar fundo, a olhar para dentro de si e usar a lição que aprendeu. E só aí ele consegue executar o novo plano, um plano que só sua nova versão poderia ter criado. A vitória nasce da mudança. É lindo. Beleza, com essa base teórica toda de Vogler, McKay e Snyder, a gente já pode começar a falar dos ingredientes práticos. Quais são os elementos que não podem faltar para construir uma cena de ressurreição que realmente impacta? Vamos ver como os mestres fazem. Em Matrix, o Neo literalmente morre e renasce, e com isso ele prova que acredita ser o escolhido. Em Star Wars, o Luke desliga o computador de mira, provando que se tornou um cavaleiro que confia na força. E em O Poderoso Chefão, nossa transformação do Michael é selada naquela cena do batismo, o que prova o renascimento dele como novo e implacável dom. Esses 3 pilares aqui são a base de tudo. A vitória quase sempre exige um sacrifício final. O herói também precisa usar o elixir, que pode ser um conhecimento, uma lição ou uma ferramenta que ele ganhou no caminho, de uma forma nova e criativa. E, o mais importante, ele precisa causar uma mudança de polaridade, tomar a iniciativa e virar o jogo de poder que o vilão controlava. Então, na prática, como se estrutura essa cena? Comece estabelecendo o perigo total. Depois, leve o herói à queda. Ele tem que parecer derrotado mesmo. É nesse fundo do poço que a lição do mentor vem à tona. E isso o empurra para a ação transformadora, aquele ato que o eu antigo jamais faria, levando finalmente à resolução.
Agora a gente precisa falar sobre o erro que pode destruir o melhor roteiro do mundo. É uma armadilha super comum, mas que é absolutamente fatal para o clímax. É isso. Simples assim. A vitória não pode ser um acidente. O vilão não pode tropeçar e cair de um penhasco por acaso. Um personagem secundário não pode resolver tudo enquanto o protagonista só assiste. A resolução final tem que ser uma consequência direta de uma ação decisiva do herói. Ponto final. A regra de ouro é a catarse. O público acompanhou a jornada toda, se envolveu e precisa daquela liberação emocional, daquele sentimento de sim. E essa catarse só acontece quando a gente vê o herói, a pessoa por quem torcemos o tempo todo, sendo o agente da própria vitória. No fim das contas, a ressurreição é muito, mas muito mais do que uma briga. É a consagração do protagonista e o momento em que todos os temas da história se encontram. É onde a mensagem central da narrativa é provada através da ação. E é essa a pergunta que fica. Pense na sua história, no seu personagem. Qual é aquele ato único, aquela escolha que seria impossível para o eu antigo do protagonista, que pode definir o clímax e transformar essa história em algo inesquecível? A resposta para essa pergunta, bom, ela é o coração da sua ressurreição.